abençoando a vida do Mário. O Mário vai estar trazendo a palavra hoje aqui para nós. Que Deus possa realmente, levanta a sua mão, vamos abençoar a vida dele. Pai, nós te glorificamos, te bendizemos, te damos graça pela vida desse teu servo, Senhor. Esse teu servo tem te servido com graça, com bênção, Senhor, em cada etapa aqui da nossa igreja, Senhor, hoje na capacitação destino, nas pregações, naquilo já nos treinamentos, Senhor, para o batismo, que também já nos deu. Nós te agradecemos, bendizemos, glorificamos o teu nome pela vida do Mário. Sê com ele, ó Pai, usa o teu servo para falar de acordo com a tua palavra, aquilo que tu desejas, aquilo que tu tens. Usa, Senhor, a boca do teu servo para revelar o que tu queres e o que tu tens. Sê na mente dele, no coração, para estar verdadeiramente, Senhor, abençoando a cada um de nós, ó Pai. Nós te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. A graça e paz, igreja. Amém. Pode se assentar. Eu gostaria que você abrisse a palavra no Novo Testamento, no livro de 1 Pedro. Amém? O livro de 1 Pedro, ele fica logo depois de Gálatas, Efésios, Filipenses. Você vai avançando e você vai encontrar 1 Pedro. O versículo que a gente vai estar lendo em 1 Pedro é o capítulo 5. Amém? 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 6 a 9. 1 Pedro, que é o Novo Testamento, ela fica logo depois da carta a Tiago. Da carta de Tiago, logo depois de Hebreus. Amém? Amém. Vamos lá. Versículos 6 e 7. O que a palavra de Deus nos diz? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém? O tema dessa palavra de hoje é lançando fora a ansiedade. É o tema que eu dei para essa ministração, amém? E eu creio que Deus vai poder fazer isso com você. Eu peço que você se coloque mais um momento em oração. Eu gostaria de orar mais uma vez, amém? E que você esteja em concordância com essa oração, amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui, reunidos como igreja, Pai, e nós clamamos que o Teu Espírito Santo, que é aquele que traz revelação, é aquele que cura, é aquele que nos revela Jesus Cristo. O Teu Espírito Santo venha sobre cada um aqui. Nós declaramos que cada mente, cada pensamento é cativo a Jesus Cristo. Nós rejeitamos agora, Pai, em nome de Jesus, toda passividade de mente, toda mente passiva, toda mente que não está desperta. Declaramos a nossa alma, desperta agora, ó minha alma, desperta e ouve aquilo que o Senhor tem para mim nessa manhã. Eu já te agradeço e te louvo no nome precioso de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu vou pedir para que você se coloque de pé mais uma vez, só mais um pouquinho, tá, gente? E que você diga para 3 pessoas que o Senhor vai te dar refrigério hoje. Amém? Amém. Pode se assentar. O tema da palavra de hoje é lançando fora a ansiedade. Mas antes que a gente possa lançar a ansiedade fora, é preciso que a gente entenda o que é ansiedade. Antes da gente pensar em lançar fora, alguma coisa, a gente precisa entender o que ela é. Então eu trouxe para nós aqui algumas definições, e essas definições elas são do dicionário.
Eu vou começar pelo dicionário, depois eu vou passar pela Bíblia. Então, o que o dicionário diz que ansiedade é? O dicionário diz que ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico, acompanhado com aflição e agonia. O dicionário também diz para nós que ansiedade é um desejo veemente, ou um desejo forte e impaciente. E ele também diz, nas definições do dicionário, que ansiedade é um estado emocional de inquietude, de medo e perturbação do sistema nervoso central. Então, só pelo dicionário a gente vai entender que ansiedade não tem nada de bom. Você vai ver que é um desejo forte, é um desejo impaciente, né? Que causa mal-estar. E é interessante que esse mal-estar que fala é um mal-estar físico e mental. É nas duas esferas. E na Bíblia, gente? A Bíblia, o grego, na tradução do grego, ansiedade, ela significa estrangulamento. Ansiedade significa estrangulamento, significa apertar o pescoço, sufocar e tirar o oxigênio. Ok? Até aqui, o que eu estou falando para vocês, eu acho que todo mundo já passou por isso. É bom a gente colocar em palavras, né? Porque muitas vezes a gente sente e não consegue explicar, mas eu acredito que todo mundo na vida já tenha passado por isso. Eu gosto de colocar umas definições práticas também. Tem um livro que eu gosto bastante. Esse livro ele chama A Semente da Vitória. Quem escreveu esse livro, o autor, ele chama Nuno Cobra. O Nuno Cobra, ele foi o preparador físico de muitas celebridades. Entre essas celebridades que o Nuno Cobra foi preparador físico, uma delas é o Ayrton Senna. Foi o Ayrton Senna, né? Foi preparado pelo Nuno Cobra. E se você ler o livro da Semente da Vitória, você vai perceber que o Nuno Cobra ele era muito mais do que um preparador físico. Ele preparava a mente. Quando ele falava da Semente da Vitória, era uma mente que te levava à vitória. E ele tinha uma definição muito interessante para a ansiedade ou para a preocupação. Ele chamava isso de falta de sincronia. Um exemplo, o seu corpo está fisicamente num lugar, ok? Naquele momento, mas a tua mente está em outro lugar. É isso que ele chamava de falta de sincronia. E essa falta de sincronia, ele vai explicando no livro, que é uma falta de sincronia que te faz mal. Porque você gera uma energia, você fica se desgastando, e não pode fazer nada, porque não é a hora de você agir em relação àquilo. Então eu peguei muito essa definição dele, e em cima disso, Deus me deu uma outra figura. E eu gostaria que você compartilhar com você essa figura que ele me deu, porque a partir dessa figura pode ser que você mude. Ele me deu uma figura de engrenagens. Imagina engrenagens de um relógio, amém? Hoje em dia é tudo digital, mas você consegue imaginar as engrenagens de um relógio, que isso é fácil, né? Você fazer isso. E agora, não é um relógio pequeno. Imagina um relógio muito grande, como aquele relógio que nós temos em Londres, que é aquele Big Ben, aquele relógio enorme. E imagina as engrenagens daquele relógio, que são feitas de ferro. Imagina duas engrenagens de tamanhos diferentes, feitas de ferro. Uma engrenagem maior e uma engrenagem menor. Só que as duas engrenagens, elas tinham que rodar na mesma velocidade. Elas tinham que rodar juntas. E o que é a ansiedade? A ansiedade é quando as duas engrenagens, elas estão rodando, elas rodam. Só que elas rodam em velocidade diferente. Então, o que acontece? Uma está rodando mais rápida que a outra. E aí, o que acontece? É ferro com ferro. É ferro batendo em ferro. É faísca. É uma desgastando a outra. Tanto que as duas ficam desgastadas. Tanto a engrenagem maior, quanto a engrenagem menor. Há um desgaste nas duas. A ansiedade é isso. Resumindo, a ansiedade, ela nos traz dano em duas esferas. Ela nos traz dano no físico e ela nos traz dano na mente. Então, esse é um bom motivo para a gente estar lançando fora a ansiedade. Agora, eu quero que você pergunte para a pessoa que está do seu lado,
Pergunta assim, você tem sido ansiosa? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Amém? Amém? Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis é fácil de encontrar, é o primeiro livro da Bíblia. E eu vou pedir para que você abra em Gênesis capítulo 4, ok? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4. E eu vou ler com vocês o versículo número 7. Gênesis 4, versículo número 7. Amém? Ok. O que a palavra de Deus nos diz? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse versículo é muito interessante. Eu acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar alguma vez da história de Caim e Abel, no qual Caim acaba matando Abel, acaba matando o seu irmão. Quem está falando esse versículo 7 aqui é o próprio Deus. Antes de Caim vir a matar o seu irmão Abel, Deus, ele conversa com Caim, né? E ele dá essa advertência, se procederes bem e tal. Mas a gente sabe o fim da história, a gente sabe que Caim não ouviu a Deus e por isso ele acabou matando o seu irmão, né? E aí você pode me dizer, mas o que eu tenho a ver com isso, não é? O que Caim, que decidiu matar Abel, tem a ver com a minha vida? E o que Caim, que decidiu matar Abel, tem a ver com a sua vida? Nesse versículo tem algumas chaves para a gente lançar fora a nossa ansiedade. O que está falando ali? Ó? Ansiedade, vamos começar a entender, tá? É um desejo forte. Diga, um desejo forte. Ok? Esse desejo forte é um desejo forte tanto para o bem quanto para o mal. Mas depois você vai entender que, na verdade, ele acaba sendo nunca para o bem. Sempre acaba te levando para o mal. E aqui, ó, nesse versículo, está a causa, uma das causas principais da ansiedade. E uma das causas principais da ansiedade é o pecado. O pecado é uma das principais causas da ansiedade. Vou explicar. Quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que é errada, quando a gente faz alguma coisa sabendo que nós não estamos fazendo o correto, nos gera ansiedade. Por quê? Nós sabemos que vamos colher o resultado do nosso procedimento. Por isso que Deus fala para Caim, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? E também, gente, não é só quando nós fazemos alguma coisa de errado. A ansiedade, muitas vezes, ela vem pelo aquilo que nós deixamos de fazer. Às vezes você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma atitude, e se você deixa de fazer, você também dá uma vazão para a ansiedade, porque você deixou de fazer e você sabe que você vai ter algum problema em relação a isso. Então, o que Deus está falando ali? Ó? Que o pecado jaz à porta, e o que o seu desejo será contra a ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, veja bem, o desejo, quando ele se torna muito forte, ele passa a ser uma ansiedade, e ele passa a te dominar, e passa a ser contra você. Se você começar a entender isso, você vai começar a mudar. Amém? Amém? Eu quero avançar para outro capítulo, está um pouquinho mais para frente na Bíblia, é o segundo livro de Samuel. Você vai avançando, Levíticos, Números, você vai achar o segundo capítulo de Samuel, fica depois de 1 Samuel, você vai achar 2 Samuel. E em 2 Samuel, eu gostaria de ler com você o capítulo 13, ok? 2 Samuel, capítulo 13. A gente vai ler apenas os versículos 1 e 2 de 2 Samuel, capítulo 13.
Eu acho que já está aqui. Já. Então, o que a palavra de Deus nos diz em 2 Samuel, capítulo 13? Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Vou contar rapidamente a história. Amon e Tamar eram filhos do mesmo pai. Os dois eram filhos do rei Davi. Só que eram filhos de mães diferentes. E aconteceu que Tamar era muito bonita. E Amon acabou se apaixonando por ela e a desejava com muita força. Como a palavra que nós acabamos de ler, a ponto de adoecer, a ponto de passar mal por causa do seu desejo. E eu trouxe esse exemplo aqui para você por vários motivos. Porque hoje a gente fala, é muito comum você usar a palavra ansiedade na forma positiva. Você pode falar, eu estou muito ansioso por determinada coisa, eu estou muito ansioso por casar com ela, eu estou muito ansioso por ter aquela moça, eu estou muito ansioso para fechar esse negócio. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que tudo que você fizer com ansiedade, você vai estar gerando um problema. Tudo que você fizer com ansiedade, você vai estar gerando para você mesmo um problema. Por quê? Porque a ansiedade, ela é desejar o sofrimento. Então, tudo aquilo que você desejar, com muita força, com muita intensidade, mesmo que aos seus olhos pareça que seja uma coisa boa, cuidado. Porque o que acontece? Um dos efeitos da ansiedade é nos cegar. Um dos efeitos da ansiedade é tirar a nossa sobriedade, de forma que a gente não vê tudo. A gente fica como se fosse cego, a gente fica olhando só, a gente vê, na verdade, só aquilo que a gente quer ver. Esse é um dos efeitos da ansiedade, a gente fecha os olhos. Muita coisa acontece, vamos falar depois do casamento, né? Ah, é isso, é aquilo. E vai falar, mas você não viu isso antes? Você viu, mas você escolheu não ver, ok? Por causa da ansiedade. Eu trouxe esse exemplo de Amon e de Tamar aqui para falar para você que não existe ansiedade boa. Diga para a pessoa que está do seu lado, não existe ansiedade boa. Amém? Amém. Eu vou passar para outro versículo, agora no Novo Testamento. Eu vou pedir para que você avance para o livro de Mateus. Mateus, ele é antes de Marcos, né? Então, no livro de Mateus, eu vou pedir para que você abra no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. E aqui quem vai estar falando é o próprio Jesus. Mateus 6, do versículo 25 em diante. Mateus 6, do versículo 25 em diante, quem está falando isso para nós é o próprio Jesus. Amém? Ok, o que a palavra de Deus nos diz? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a vossa glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui é bom também. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Amém? Aqui já é o suficiente. Essa passagem, ela é muito conhecida. E quando eu vou falar de uma passagem muito conhecida, eu fico assim um pouco apreensivo em relação a nós como igreja, porque aquilo que a gente já ouviu muitas vezes, a gente tende a não aproveitar. A gente falando, olha, Jesus já falou para mim ficar olhando para as aves, Jesus já falou para mim olhar para os lírios do campo que se vestem muito bem, Jesus já falou para mim não me preocupar com o meu dia de amanhã, ok? E muitas vezes a gente tem uma palavra conhecida, a gente escuta ela de novo e fala assim, olha, isso que ele está falando ali, eu já sei. Qual é a novidade? A gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, para a gente não ficar religioso. E o religioso, ele nunca espera algo novo de Deus. Ele nunca espera que Deus te fale uma coisa nova. A gente tem que tomar cuidado com a religiosidade. Nós temos que tomar cuidado com o orgulho de falar, não, isso eu já sei, né? E a gente tem que se realmente, como o versículo base que eu trouxe, humilhar perante a potente mão de Deus, declarando, Senhor, realmente eu não sei. Realmente, Senhor, eu preciso. Realmente eu não estou vivendo essa realidade na minha vida. Eu não sei se você já fez aliança com Deus, mas eu vou te convidar mais para o final do culto, para que você faça uma oração para entrar em aliança com Deus. E mesmo que você já tenha feito essa oração, que é a oração de entrega, no qual você se entrega o seu caminho para Jesus Cristo. Mesmo que você já tenha feito essa oração, você vai ter que fazer uma outra oração. Não é uma oração de entrega, mas é uma oração de arrependimento. Diga, arrependimento. Deixa eu falar rapidinho. Às vezes no mundo as pessoas dizem que o arrependimento é uma coisa ruim. Esse é o conceito do mundo, que arrepender é você ficar se lamentando, é você ficar chorando, murmurando. Isso é o conceito no mundo. Mas o arrependimento que a Bíblia traz não é esse. O arrependimento que a Bíblia traz é mudança de mente. Você vai ter uma nova mente. Diga, Jesus pode me dar uma nova mente. Amém? Esse texto que eu li para nós aqui, ele fala e ele puxa a minha orelha e ele puxa a tua orelha. Porque ele chama, se a gente está andando em ansiedade, ele nos chama de homens de pequena fé. É o Jesus que está falando. Primeiro ele começa a falar dos lírios do campo, das aves do céu, mas depois ele acaba dando um puxão de orelha. Quer dizer o seguinte, muitas vezes nós escolhemos viver em ansiedade e nós escolhemos não acreditar naquilo que Deus falou para nós. Ele falou que ia nos suprir, não falou? Amém? Ele falou que ia cuidar de nós, não falou? Amém. Só que na hora da escolha, a gente não escolhe Deus. A gente escolhe ouvir a situação. A gente escolhe não olhar para a palavra, mas a gente escolhe olhar para a situação. Então, nessa hora, nós merecemos esse puxão de orelha de homem de pequena fé. Outra coisa que ele fala nesse versículo aqui é que os gentios é que andam assim. É os gentios que andam assim. E para que você entenda o que são os gentios são as pessoas que não tinham aliança com Deus. As pessoas que não estavam em aliança com Deus. Então ele fala para nós, por que vocês andam assim? Vocês não deviam andar assim, pois aqueles que andam assim são aqueles que não têm aliança comigo. Se você tem uma aliança comigo, você não deveria andar dessa forma. Amém? Amém. Agora eu gostaria de ler mais um versículo, está mais para frente, é no livro de Filipenses. Você continua avançando na sua Bíblia.
Nós vamos chegar ao livro de Filipenses. Ele fica depois de Atos. Depois do livro de Atos tem o livro de Romanos. Tem assim Gálatas, Efésios. E depois do livro de Efésios você vai encontrar o livro de Filipenses. Eu vou pedir para que você leia Filipenses capítulo 4. Amém? Amém? Filipenses capítulo 4. Eu vou ler com vocês o versículo 6 e o versículo 7 de Filipenses. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Quem quiser pode acompanhar aqui no telão. O que a palavra de Deus nos diz? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Amém. Esse é o remédio que está falando para nós não andarmos em ansiedade. Mas aqui, meus queridos, eu quero contar para vocês que é o seguinte: é normal a ansiedade vir. A ansiedade virá. Diga, a ansiedade virá. Mas eu não a aceitarei. Ok? E como você faz para não aceitar a ansiedade? Aqui está o remédio. Você tem que se colocar diante de Deus em oração, em súplicas e em ação de graças. Toda vez, é por isso que a gente fala, e às vezes a gente até fica um pouco repetitivo, que você tem que ir para a presença de Deus todo dia. Todo dia você tem que ir para a presença de Deus. Porque a tendência da ansiedade é vir sobre nós todo dia. Vai acontecer todo dia algum problema. Você vai conviver todo dia com alguma coisa não resolvida. Você pode passar meses aí com uma situação pendente, com uma coisa não resolvida. E o que você vai fazer enquanto isso? Você vai ficar que nem aquela hiena que tinha no desenho, né? Ó céus, ó vida, ó azar, pobre de mim, né? Só comigo que acontece essas coisas. É isso que você vai fazer? Não. O contrário, você vai colocar diante de Deus os motivos que você tem. Você vai colocar, Senhor, essa situação que está me trazendo, ela está me trazendo angústia. Essa situação está me trazendo ansiedade. Eu não sei como resolver esse problema, meu Deus. Mas eu sei que aquele mesmo Deus que deu a Jesus Cristo, seu Filho, por minha causa, é mais que suficiente, é todo poderoso para resolver qualquer causa que eu não possa resolver. Amém? Amém? E aí você vai fazer, eu estou fazendo assim de um modo genérico, mas quando você for fazer a tua oração, você coloca nome nos problemas. Você fala, olha, eu não sei como resolver o problema em relação ao meu marido, ao meu relacionamento, ou à minha esposa. Eu não sei como resolver, o meu filho não está mais me ouvindo, eu estou tendo problemas. Eu não sei como resolver aquele caso no trabalho. Eu não sei como bater as minhas metas de vendas nesse mês, porque está muito difícil. Eu não sei como contornar, mas eu sei que o meu Deus, Ele está acima de todas essas coisas. Amém? Amém? E que você possa, nessas orações de clamor e súplica, ela não pode ficar só no clamor e ela não pode ficar só na súplica. Ela tem que ir para um terceiro ponto que muitas vezes as pessoas não chegam nele, que é a ação de graça. Ação de graça, você começa a exaltar a Deus com um problema ainda não resolvido. É isso, nesse versículo que a gente leu aqui, você já ouviu falar da paz que excede todo entendimento? Amém? Amém? A paz que excede todo entendimento. Por quê? É a paz que eu quero que você receba. É uma paz de você não só ter paz quando o seu problema estiver resolvido. É a paz que você tenha ela independente disso, porque você sabe que você tem o seu Deus no seu coração. Amém? Amém? Amém. Então, para encerrar, eu gostaria de fazer 4 pontos aqui, mas eu queria falar uma coisa.
Às vezes você está ouvindo a minha ministração e às vezes você está achando difícil. E agora? Eu vou sair daqui, eu vou sair desse culto, né? E o que eu vou fazer depois? Eu tô tendo um cuidado aqui com você de estar te trazendo um entendimento. Mas existem algumas coisas que a sua parte, diga, tem a minha parte. Vou dar um exemplo para você. Jesus, quando ele curava as pessoas, um exemplo que eu gosto muito é da cura de um cego. É um exemplo que Jesus ele passou barro sobre os olhos do cego. E esse cego, ele não ficou imediatamente curado. Ele não ficou curado na hora. Jesus passou barro nos olhos do cego e em seguida ele deu uma ordem para o cego. Ele falou, olha, você vai e você vai até o tanque de Siloé. E você vai no tanque de Siloé e você vai se lavar. E o cego obedeceu. Ele recebeu aquele barro no olho, ele foi até o tanque de Siloé e lá ele lavou os olhos e ele ficou curado. Daqui a pouco, na hora da oração, eu vou pedir para que você, na hora da oração, no final, você não fique com os seus lábios fechados. Eu vou pedir que na hora da oração você abra os seus lábios. Hoje pode ser o começo, hoje pode ser esse passar o barro nos olhos, mas você não sai daqui, acabou? Não. Você sai daqui já com uma palavra e você já sai daqui com uma direção. E nessa direção, eu quero que você entenda, essa luta contra a ansiedade, ela não vai ser uma luta perdida se Deus entrar na tua vida. Ela não vai ser uma luta perdida se você ler a palavra, se você ouvir a palavra, se você estiver constantemente. Mas você vai ter que tomar uma posição. Diga, tomar uma posição. Diga, abrir os meus lábios. Declarar para Deus aquilo que está no meu coração. Amém? Então, daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo isso. Amém? Então, algumas coisas que eu quero trazer. 4 pontinhos aqui, porque eu já falei dos versículos, né? Então, a primeira coisa que eu devo saber sobre a ansiedade, que ela é um desejo forte que traz sofrimento. Esse é o ponto. O que é a ansiedade? É um desejo forte que traz sofrimento. A segunda coisa que eu devo saber sobre a ansiedade, que a ansiedade é uma prisão. Ela é uma prisão, e uma prisão das mais cruéis que nós podemos ter, porque ela é uma prisão interior. E a prisão interior, você leva ela para onde você for. Você leva ela para o seu trabalho, você leva ela dirigindo o carro, você leva ela... Então, o tipo de prisão que ela é uma prisão interior, ok? Outra coisa que a gente deve saber é que ela tira a minha sobriedade, que ela tira a minha capacidade de ver as coisas como elas são. Ela tira a minha tranquilidade, ok? Quando a gente ouve a palavra, fala inquieto, 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 eu não sei como tem sido a sua vida, mas se a sua vida tem sido inquieta, você tem a opção de trocar os seus pensamentos. Se os seus pensamentos estão sempre nas coisas que trazem inquietação, você não vai falar assim, eu vou parar meus pensamentos, porque a nossa mente ela é muito rápida, ela está sempre trabalhando. Então você não vai parar, você vai trocar. E você vai trocar os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Você vai trocar os seus pensamentos pelos pensamentos da palavra. Então, ao invés de ter ansiedade, você vai ter esperança. Essa que é a chave. Você vai trocar a ansiedade pela esperança, que é a palavra. Diga, eu trocarei toda ansiedade pela esperança que a palavra de Deus me traz. Amém? Amém. E eu gostaria de trazer também que a ansiedade é uma decisão e não um sentimento. Talvez isso soe pesado para você, que talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, né? Que a ansiedade é uma decisão e não um sentimento. Meus amados, eu não vou negar para vocês que exista o sentimento, mas o sentimento ele é causado pela decisão.
Muitas vezes nós decidimos sofrer, que é a ansiedade, até alcançar aquilo que nós queremos. Então nós decidimos sofrer até alcançar. Ou nós decidimos sofrer por medo que alguma coisa aconteça. Ou por medo que alguma coisa não aconteça. A partir do momento que você sabe que a ansiedade é uma decisão, já ficou melhor. Porque você pode decidir. Agora, também já te jogou de volta a responsabilidade. Qual é a minha decisão? Tem muita coisa na palavra, gente, que é decisão. E a decisão, ela é a justiça de Deus. Diga, a decisão é a justiça de Deus. Porque na decisão, nós todos somos iguais. Na decisão, não existe você falar, aquela pessoa é mais culta, ela sabe mais que a outra, não. O parâmetro é a decisão. Aquela pessoa é mais rica, aquele lá tem menos condições. Não, é a mesma coisa. No nível da decisão, todos nós somos iguais. Um exemplo, a fé. A fé é uma decisão. Deus te fala alguma coisa e você decide se você acredita no que Ele fala ou se você rejeita o que Ele fala. É por isso que a gente fala que a justiça de Deus ela é perfeita. Porque todos os seres humanos têm a capacidade de decisão. E aí nós somos todos iguais. Amém? E por último, que eu preciso de Deus para vencê-lo. Gente, você não vai vencer a ansiedade ou qualquer coisa que seja na sua vida sem Deus. Você precisa da ajuda de Deus. E isso é tão constante que acontece todo dia. Todo dia você tem essa escolha. Olha, eu vou viver hoje como alguém que é gentil, como alguém que não conhece a Jesus Cristo, ou eu vou viver hoje como alguém que conhece, como um filho do rei. Diga, eu sou filho do rei. Amém? Amém.